Bem, eu quero neste momento fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor. Está no livro de Jonas, no capítulo 1, do verso 1 em diante, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, porém, para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, ali ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio onde estava Jonas estava a ponto a ser feito em pedaços. Somente até aqui, um livro que possui somente 4 capítulos, mas que nos traz aí uma história maravilhosa de um profeta de Deus que foi encarregado de receber aí a mensagem de Deus e levar para o povo de Nínive, para que eles pudessem ter uma oportunidade de arrependimento. O tema é esse: Jonas, a mensagem não é sua. Exatamente isso. Jonas, a mensagem não é sua. Neste caso, era a mensagem de Deus dada ao profeta, que era o mensageiro, para levar a mensagem de Deus ao povo de Nínive. A história de Jonas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Praticamente todas as pessoas evangélicas já teve um contato aí com a história de Jonas. E até mesmo as pessoas não evangélicas conhecem aí a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Em algumas traduções fala uma baleia, mas no hebraico seria um monstro marinho. Ou então nos dá esta diretiva mesmo de um grande animal, um grande peixe, que poderia ser o tubarão baleia ou tubarão branco, né? Também poderia engolir aí um homem. Já tem alguns estudos a respeito. É uma mensagem, melhor, é uma história que todos conhecem, e cada dia ela nos dá a oportunidade de uma aplicação. O cerne mesmo do texto é voltado para o arrependimento de um povo que carecia de uma oportunidade na ótica de Deus, mas que o profeta achava que aquele povo não merecia. E no fim, aquela população se arrepende com a mensagem do profeta. Mas nós podemos extrair deste texto uma aplicação para os nossos dias. Antes, porém, só quero trazer um pouquinho da história de Jonas, conforme está no seu livro, aqui, né, no livro que leva o seu nome aqui, na Bíblia Sagrada. Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado ali no Reino do Norte, em Israel, ainda no reinado de Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. O nome Jonas tem um dos significados, traz um significado de pomba, né? E no texto a gente percebe que como pomba, né, ele voou, não para a área geográfica que Deus queria que ele pregasse a palavra de Deus, mas ele tomou um outro caminho. É possível que este profeta tenha sido contemporâneo do profeta Eliseu, e também como profeta é possível que ele tenha participado da escola de profetas ainda, do profeta Samuel lá em Ramá. Então era um homem que se colocou à disposição de Deus, a serviço de Deus, e Deus o levantou então como um profeta mensageiro. Deus deu a ele aí a incumbência de profetizar a restauração das fronteiras de Israel no reinado de Jeroboão II.
Deus deu então a ele essa incumbência de levar uma mensagem para os habitantes de Nínive. Nínive era a capital do reino da Síria, estava ali à margem esquerda do rio Tigre, antiga Mesopotâmia, hoje conhecido ali naquela região de Mossul, no norte do Iraque, nos dias de hoje. Nos diz o texto que Jonas desobedeceu a ordem de Deus. Uma vez ir para Nínive, ele desceu para Jope, tomou ali um navio que ia para Tarsis, oposto de Nínive, né? Num ato de rebeldia, de desobediência. Interessante, a pessoa se coloca à disposição de Deus como um profeta, e Deus o usa como profeta, e Deus queria que Jonas então levasse uma mensagem que não era dele, era a mensagem de Deus para os ninivitas. É verdade que os ninivitas eram um povo cruel. Quando eles subjugavam outros povos, eles martirizavam. Eu não, neste momento, não irei tecer aqui o que eles faziam com os seus povos subjugados, porque realmente é de tamanha barbárie, de tamanha crueldade. Só para vocês terem uma ideia, eles esfolavam a pessoa, sem falar outros métodos cruéis. Este povo estava na mira de Deus. Deus queria puni-los. Deus queria praticar a justiça sobre eles. Mas eles não tinham ouvido uma mensagem da parte de Deus de arrependimento. Eles não tinham tido uma oportunidade para se arrepender. E a gente percebe aí a misericórdia de Deus. Mesmo aquele povo sendo mau, sendo cruel, Deus queria que eles tivessem uma oportunidade para se arrepender, para entrar nos trilhos, para ter uma mudança de vida, uma mudança de hábitos. Então Deus usou aí o seu mensageiro para levar essa mensagem de arrependimento. Se o povo se arrependesse, estaria isento, né, do castigo divino. E foi o que aconteceu, o povo se arrependeu no final. Mas Jonas sabia que aquele povo era cruel, pela vontade do mensageiro. Ele não queria que esse povo tivesse a oportunidade de arrependimento. Ele queria que esse povo pagasse com a mesma moeda. Ele queria que esse povo fosse destruído por Deus. Que este povo provasse exatamente do mesmo veneno que eles davam para os povos que eles subjugavam. Mas Deus é o remetente, Deus é o dono da mensagem. Deus não queria fazer justiça sobre um povo que não teve a oportunidade de arrependimento. E estava usando aí o seu profeta, o seu mensageiro, para que pudesse levar esta mensagem. Mas o que ele faz? Uma vez ir para Nínive, ele pega o oposto. Desce a Jope e pega um navio que ia para Tarsis. Paga a sua passagem, né, para entrar na desobediência e pegar o caminho contrário. Bem, no texto ainda, no livro de Jonas, você lendo aí os demais capítulos, você vai perceber o estrago que ele traz para si e para os tripulantes daquele navio. O texto diz que acabou vindo uma grande tempestade sobre a embarcação onde estava o profeta Jonas, e os marinheiros que não conheciam a Deus, conheciam outras divindades, começaram a clamar a estas outras divindades para que pudesse socorrê-lo, e nada acontecia de bom. Eles tentando salvar o navio, e era inútil o conhecimento e as suas petições a estas divindades. Eles então começaram a perceber que tinha algo estranho ali. Se eles estavam invocando as divindades, se toda a experiência deles não estava dando condições para salvar o navio, tinha algo errado. E no coração do capitão
capitão desta embarcação, ele percebeu que tinha um homem ali dormindo no porão. Como pode um homem estar dormindo no porão, no meio de uma tempestade? Bem, lá no Novo Testamento, a gente percebe a embarcação dos discípulos sofrendo através de uma tempestade. Quem estava dormindo ali no barco era o Senhor Jesus. Ele apazigua a tempestade. Mas neste caso, Jesus não estava lá. Quem estava lá era um desobediente, que estava tranquilo, dormindo, um profundo sono. Então o capitão chamou a atenção de Jonas, né? Perguntando para ele, porque ele estava naquele estado, e se ele não tinha nenhuma preocupação pelo que estava acontecendo. E o capitão faz umas perguntas ali para Jonas, para saber que Deus ele servia, de que terra ele era, e assim por diante, e Jonas acaba confessando, né? Confessando que o estrago iminente ali era por causa dele. E é verdade, até porque o capitão, junto com os outros marinheiros, tinham lançado sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Bem, Jonas diz que para apaziguar aquela tempestade era necessário que ele fosse lançado no mar. Desta forma, a ira de Deus no qual ele servia iria ser aplacada, iria então trazer paz naquela tempestade e salvar ali então a embarcação com seus tripulantes. É verdade que o capitão e os demais tripulantes não queriam fazer isso, foram resistentes, porque como pode lançar um homem ao mar por causa da sua desobediência, porque ele não quis atender aí uma diretiva, né, do seu Deus. Mas, por fim, não tiveram escolha, acabaram então pegando o profeta e lançando naquele mar que estava em fúria. E ali estava um grande peixe que engoliu Jonas. E Jonas ficou no ventre deste grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Está ali, em Jonas capítulo 1, verso 17. E a história é tão autêntica, tão verdadeira, que o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, em uma das referências do Novo Testamento, capítulo 12, verso 40, fala exatamente isso. Assim como Jonas ficou no ventre lá do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim também ficará o Filho do Homem. O Senhor Jesus autenticou, ele deu veracidade a esta história do profeta Jonas. E foi lá das profundezas que Jonas orou e pediu misericórdia a Deus. E deu até mesmo ações de graças, porque ele percebeu que Deus, de alguma forma, estava poupando a sua vida. E Deus ordenou, então, que este grande peixe vomitasse o profeta em terra firme. E ele chega, então, até Nínive, e ali ele apregoa a palavra do Senhor. Bem, Jonas acabou indo para Nínive, de um jeito que ele não gostaria. Ele deveria lá atrás ter pago a passagem para ir para Nínive. Pegou o caminho errado. Por fim, o grande peixe, obediente a Deus, o lançou em terra firme. Enfim, ele caiu ali na cidade de Nínive e ali ele pregou a mensagem. A mensagem dele? Não, a mensagem de Deus. Jonas, lá no começo, ele não quis receber a mensagem de Deus para que aquele povo se arrependesse. Ele queria que aquele povo sofresse. E quando Deus deu para ele a mensagem, o que ele fez? Ele repugnou. Ele queria que entrasse em evidência ali a mensagem dele, não a mensagem de Deus. Por fim, Jonas acabou pregando a mensagem de Deus. E a gente percebe que toda a cidade se arrependeu com saco e cinza. É isto aí. A gente precisa se atentar como profetas de Deus, que nós somos meros mensageiros. Nós não somos o remetente da mensagem.
Deus nos usa como carteiro, como aquele que leva a sua mensagem. Primeiro, porque Deus insistiu com Jonas? Deus insistiu com Jonas porque ele se inscreveu lá na escola de profetas ainda, levantada lá por Samuel, lá em Ramá. Possivelmente Jonas era um dos filhos dos profetas, que alcança aí uma idade madura e se coloca como instrumento de Deus para levar a mensagem de Deus. Ele levou a mensagem de Deus. Ele levou a mensagem de Deus quando Deus quis restaurar as fronteiras do norte de Israel. Tudo que era em prol do seu povo, Jonas estava lá como a voz de Deus, como carteiro de Deus, levando a mensagem de Deus. Mas quando Deus deu a ele uma mensagem que era para um povo inimigo, um povo cruel, para ter a oportunidade de arrependimento, ele achou que o povo não era digno de receber aquela oportunidade. Olha só que coisa. Jonas queria que aquele povo ouvisse a sua mensagem de destruição, a sua mensagem de morte, a sua mensagem de não oportunidade. Mas Jonas era somente o mensageiro, porque a mensagem não era dele, a mensagem era de Deus. Muito bem. Jonas era um mensageiro, profeta de Deus, e não remetente da mensagem. Jonas quis interferir na mensagem de Deus. Olha só, o homem tentando interferir na mensagem de Deus. Imagina só, você escreve uma mensagem sua, você é o remetente, para ser entregue para um destinatário, uma mensagem importante, e o carteiro abre a mensagem, e ele acha que aquele destinatário não merece receber aquele texto, né? Uma oportunidade, uma advertência, sabe lá o que for. O mensageiro, ele não tem que se intrometer naquilo que o remetente está enviando para o destinatário, o que é que o destinatário ouça. O carteiro é somente o carteiro. O mensageiro é somente o mensageiro. Ele não é detentor da mensagem. A mensagem é do remetente. E o profeta, ele estava na condição de mensageiro, e Deus insistiu com ele. Deus disse para ele, como se Deus estivesse dizendo para ele, é um grifo meu. Olha, calma lá, você se candidatou lá na escola de profetas, você se tornou um profeta, você falou das minhas mensagens, entregou as mensagens direitinho sobre a restauração, né, das fronteiras do reino do norte de Israel, lá para Jeroboão II e etc. Agora que eu quero que um povo tenha uma oportunidade, através da minha mensagem de arrependimento, você quer interferir na minha mensagem? Você não quer entregar a minha carta? Como funciona isto? Bem, se Jonas tinha se candidatado para ser um profeta, era dever dele, e Deus insistiu com ele. Deus não trocou Jonas por um outro profeta, um outro mensageiro. Uma vez que Jonas se tornou o mensageiro de Deus, era dever dele, e Deus insistiu com ele. Jonas quis interferir na mensagem de Deus. Até onde podemos ir com o nosso ministério, ou com o nosso dom, com as nossas vontades ministeriais? Será que nós podemos ir em um caminho para interferir na vontade de Deus? Deus está falando com a humanidade neste tempo. Lá no Velho Testamento, quando Deus enviou as pragas lá no Egito, diz que as pragas foram enviadas através do dedo de Deus. É como se Deus estivesse escrevendo as sentenças para o Egito. Nesse tempo, Deus está escrevendo para a humanidade. E nós devemos ser somente mensageiros, para que a humanidade entenda o que Deus está escrevendo, está informando, a oportunidade que está dando, a oportunidade que as pessoas têm de se arrepender, de voltar, de se perceber a sua fragilidade. Eu percebi esses dias alguns personagens importantes tomando a vacina, como qualquer outro. Todos foram nivelados nesse tempo. A gente pega o pessoal da maioridade, nós vimos aí pessoas milionárias, personagens que é conhecido em todo o mundo.
se sujeitando a uma fila no drive-thru para receber uma vacina. A gente percebeu pessoas partirem desta terra tendo milhões de reais e não tiveram a oportunidade de comprar uma vacina que custa alguns reais. Então o dinheiro para eles não significou nada, porque eles não tiveram a oportunidade. Então Deus está escrevendo, Deus está enviando uma mensagem para o mundo. E eu como profeta, você como profeta e tantos outros que Deus tem levantado neste tempo, não pode corromper a mensagem de Deus. Eu não posso competir com a mensagem de Deus trazendo uma outra mensagem. Uma mensagem mentirosa, uma mensagem que vai desvirtuar você do que está acontecendo. Uma mensagem de um envolvimento, de um entretenimento, nos fazendo insensíveis ao que está acontecendo no mundo. Deus está falando. Deus tem entregue uma mensagem ao mundo, uma mensagem de se perceber como gente, como a flor da erva que seca e o vento leva, como uma neblina que surge pela manhã, mas logo que o sol vai surgindo, a neblina vai dissipando. Deus deu uma mensagem, e eu sei qual é a mensagem que Deus quer que o povo ouça, mas de repente eu acho que o povo não merece ouvir o que Deus está falando. Eu troco a mensagem de Deus, eu troco por uma mensagem extravagante, de uma prosperidade enorme, de um livramento enorme, de votos espetaculares e de coisas extraordinárias, muito próximo, de indulgências até. Eu posso me tornar um Jonas, competindo com a mensagem de Deus, levando uma outra mensagem. Jonas fugiu da presença de Deus porque Jonas queria que Deus desse para aquele povo uma outra mensagem. Aquela era a mensagem de Jonas, a mensagem do engano. Porque naquele momento a grande verdade era a mensagem do arrependimento. Mas Jonas, ele estava competindo com Deus. E se eu não tomar cuidado, e tantos outros, pode competir com Deus. Deus está falando. Há um ano nós estamos nesta pandemia e hoje o Brasil é o epicentro do que está acontecendo no mundo. Será que nós, como profetas, que crescemos na escola de profetas, que Deus nos usou para tantas mensagens de restauração, será que nesse tempo Deus não quer que a gente entregue uma mensagem diferente? Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dizendo que a vida é frágil, que as pessoas precisam se voltar ao que importa. Por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não é para nos fazer extraordinário, com status e etc. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ninguém se perca, para que todos sejam salvos. Mas parece que essa mensagem que Deus amou o mundo de tal maneira é uma mensagem muito pobre, muito cafona. A mensagem tem que ser outra. E a gente pode estar competindo com a mensagem de Deus. E às vezes até fugindo daquilo que efetivamente nós precisamos pregar nesse tempo. Até onde podemos ir com o nosso ministério ou dons e vontades diante do que Deus quer que a gente fale, que a gente se posicione? A gente é mensageiro de Deus. Nós temos aí a chave da despensa dos mistérios de Deus. De Deus, não nós. Nós não somos divinos, somos humanos, dependentes, e nos percebemos como colaboradores de Deus nesse tempo, para levar uma mensagem, a mensagem. Só há uma mensagem neste tempo. A gente precisa se voltar para Deus.
buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar o seu nome. É tempo de invocar o seu nome. Mas Jonas, então, não aceitou a ideia de pregar arrependimento para aquele povo. Tanta gente não está aceitando a ideia. A ideia do arrependimento, a ideia de se voltar para Deus, a ideia de colocar a boca no pó. Muitos já utilizaram uma linguagem esplendorosa, uma mensagem extraordinária, e levar agora uma nova mensagem de Deus, não a de restauração, mas a mensagem do arrependimento, de chorarmos, de buscarmos, de invocar o nome do Senhor. Para muitos profetas, esta mensagem eu não levo, não. Eu prefiro esta. E no fim, ele poderá estar concorrendo com Deus. Nós, como mensageiros, não podemos pregar aquilo que queremos pregar somente. Nós queremos e devemos pregar o que Deus quer que a gente pregue neste tempo, gente. Até onde as pessoas podem fazer acepção de pessoas em relação à mensagem? Jonas fez isso. Jonas, ele queria restauração para o seu povo e queria destruição para os ninivitas. De repente a gente quer bênçãos e bênçãos mil para o nosso povo e a gente não está nem aí para o resto da humanidade, onde milhões e milhões de pessoas já pereceram. E Deus não quer que nenhum se perdesse, que nenhum se perca, mas infelizmente muitos já se perderam. Jonas quis competir com Deus sobre a mensagem, e nós corremos esse risco. Até onde uma pessoa, um profeta, um mensageiro pode competir com Deus? Pode sim. Pode, porque ele pode fazer acepção de pessoas. Ele pode achar que há restauração para alguns e destruição para os outros. A gente pode orar nesse tempo para que Deus guarde a igreja e não dar a mínima para tantos que estão carecendo. Deus está nos levando para o centro da sua mensagem. Não é uma mensagem nova, não, é uma mensagem de sempre. Que Cristo não virá para morrer de novo. Cristo virá, sabe, em uma grande celebração da ceia do Cordeiro com a igreja. E vai instaurar o milênio. E por fim, então, novos céus, nova terra. Cristo não virá morrer de novo. Ele quer que o espaço que ainda há seja ocupado por muitas pessoas que, na nossa ótica, não mereciam, mas que precisam ser alcançadas, como os ninivitas. Há muitos ninivitas no dia de hoje que nós temos que orar por eles, para que eles tenham oportunidade de arrependimento. Deus quer que todos sejam salvos. Jonas, ao receber a ordem de Deus, ele então comprou uma passagem para distanciar de Deus. Como é caro, não é mesmo? É caro. A passagem é cara para uma pessoa que intenta ou que se distancia de Deus. Jonas preferiu gastar dinheiro para fugir da ordem de Deus, fugir do seu ministério que ele se alistou para ser. Há pessoas que investem no seu ministério para desobedecer a Deus, a mensagem de Deus. Investem na sua vida para estar na contramão do que um cristão precisa ser neste tempo. A gente pode investir para cumprir a vontade de Deus no campo da obediência, mas investir na desobediência, no nosso ego, na nossa acepção, no nosso egocentrismo. Jonas fez isso, pagou caro por uma mensagem, gente, que era para levá-lo lá para o lado do Iraque lá. Ele pagou por uma passagem para levá-lo lá para o lado da Espanha, do outro lado. Se um lado era oeste e o outro era leste, ele fez isso, ó. Foi para o lado contrário. E aquele que compra a passagem para distanciar de Deus só desce. Jonas preferiu então gastar dinheiro para fugir então e não entregar a mensagem de Deus.
porque ele queria que outra mensagem fosse direcionada aos ninivitas. E ele desce então para Jope, depois ele desce para o porão do barco, depois ele é lançado no mar e vai para as profundezas do mar, desce mais, e desceu para as entranhas do grande peixe, e Jonas foi só descendo, pagou para descer. O que uma pessoa pode esperar no caminho da desobediência? Só descer. O caminho da desobediência faz a pessoa pagar caro e vai descendo, 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 e sobra para ele depois uma tempestade. Será que essa tempestade que está assolando a terra, e olha, gente, está assolando a igreja também. Será que essa tempestade não é porque compramos uma passagem que nos leva para a nossa própria mensagem, para o não cumprimento da mensagem de Deus, que Ele quer que a gente entregue para esse tempo? Será que a gente está investindo em nós mesmos, nas nossas percepções, na nossa ótica como igreja, nos dias de hoje, que a gente tem uma outra percepção? E a mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, as boas novas é a mesma, não mudou. E a gente investe para descer, 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 descer. De repente vem uma tempestade que assolou o mundo, está assolando o Brasil, assolou aí os Estados Unidos, um grande país protestante, o Brasil, um grande país evangélico, duas nações de referências, de movimentos pentecostal, do agir do Espírito de Deus, estão sendo assoladas. Será que a gente não pagou caro para descer? De uma vez ir para Nínive, levar a palavra do arrependimento. A gente se conservou na nossa própria mensagem, nas nossas percepções denominacionais como igreja, assim por diante. Que como profeta, se a gente não ficar ali em Filipenses 2, a gente pode se ensoberbecer e competir com Deus em relação à mensagem. Ó Deus, essa mensagem vai, esta não, esta eu levo, esta eu não entrego. Se for para entregar esta, eu prefiro não entregar. Se for para ser crente assim, eu prefiro não ser. Se a minha igreja tem que ser assim, então eu mudo. Não pode ser assim. Nós nos alistamos para sermos servos. Eu falei de Filipenses 2 exatamente isso. Lá diz que Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e tomou a forma de servo. E foi obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou. Ele mesmo veio para cumprir a vontade do Pai. Ele não competiu com o Pai. Ele se colocou como filho. E nos deixou a oração do Pai nosso. No Evangelho de Marcos diz que ele veio para servir e não para ser servido. Jonas se alistou para servir. Em algum momento ele cresceu. Ele achou que certas mensagens ele não queria entregar, não. E a gente pode maquiar uma mensagem que não é nossa. E Jonas pagou caro para o caminho da desobediência. Foi descendo, 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 até que veio a tempestade. Pois é. Quando Deus envia o profeta, e o profeta é obediente, ele dá todas as condições para nós sermos assertivos. A gente toma o caminho certo e o caminho mais curto, é agradar, porque é a vontade de Deus que predomina. Mas Jonas preferiu ir para Tarsis. Diferente, caminho diferente do caminho de Nínive. E a tempestade veio, e a tempestade vem. A tempestade foi lá no barquinho da desobediência de Jonas, mas também a tempestade atingiu o barquinho da obediência onde estavam os discípulos. Os dois barcos sofreram com a tempestade. A diferença é que Cristo foi obediente até a morte de cruz. E todos aqueles que servem a Cristo é filho da obediência. Mas o barquinho de Jonas é o barquinho da desobediência. Na tempestade é isto. Eu preciso saber também quem está no meu barco. Se Cristo está no meu barco, ou se eu tenho um Jonas no meu barco. É um tempo de se perceber que quando Cristo está em nosso barco, mesmo na tempestade, a gente tem garantias.
Agora, se no nosso barco está um Jonas, as coisas tendem a se complicar. Todos nós podemos passar pela tempestade, mas a questão é, Cristo está em nosso barco? É isto. A tempestade veio, Jonas prejudicou a si mesmo e os outros que estavam à sua volta. Quando Jonas paga a passagem da desobediência, ele não prejudica somente a si, ele prejudica os outros que estão à sua volta. Naquele barco, os marinheiros tiveram que jogar coisas preciosas fora. E Jonas acabou confessando que a culpa era dele. Que bom que Jonas disse, olha, a culpa é minha, a tempestade veio por minha causa. Me lance no mar porque eu não quero prejudicar vocês. Uma boa virtude. Ele viu que aquele mal era a resposta da sua desobediência. Mas se vocês notarem, nos capítulos seguintes, vocês vão ver que ele leva a mensagem de Deus a contragosto. Porque ele queria ainda, mesmo no livramento de Deus, que a sua mensagem predominasse. Gente, nesse tempo de lutas, de prova e etc., é a mensagem de Deus que tem que estar em evidência, não a nossa mensagem. Então ele foi jogado no mar, esse grande peixe o leva então para Nínive. É o peixe da obediência. Aqui eu quero fazer uso das palavras de um pastor que pregou esses dias. Eu achei interessante o conselho que ele deu sobre essa história de Jonas e eu quero compartilhar com vocês. Para encerrar, esse pastor ele aconselhou da seguinte forma: não coloque em seu navio gente que gera tempestade. Não coloque no seu navio gente que gera tempestade. É mesmo, a gente já passa por um momento difícil, mas tem gente que vai embarcar em nosso navio e vai gerar um problema maior, uma tempestade maior. Você tem que estar atento à mensagem de Deus para esse tempo e ser fiel à mensagem de Deus. Um Jonas que quer levar uma mensagem diferente, seja ela presencialmente ou nas redes sociais, sai fora. Porque pode embarcar no seu barco uma pessoa que pode gerar tempestade. Um outro conselho que ele deu: não coloque em seu navio ou no seu barco gente que vai te dar prejuízo. É um tempo de vigilância. Não coloque no seu barco ou no seu navio gente que vai te dar prejuízo. Jonas deu prejuízo para aqueles marinheiros. Eles receberam a passagem de Jonas, mas o preço que eles pagaram por ter aquele homem desobediente, um profeta desobediente com uma mensagem egocêntrica no seu barco, fez com que eles perdessem, coisas valiosas. Tiveram que jogar coisas fora do seu navio. Por quê? Porque tinha alguém ali que estava dando prejuízo. Cuidado com teu barco, cuidado com teu navio. Os tempos já são difíceis. E se você permitir que pessoas, que estão na desobediência da mensagem de Deus, estão entrando no teu barco, pode estar certo. Esta pessoa vai te trazer prejuízos. Um outro conselho: não coloque em seu barco gente que te gera medo. É isso. Jonas entrou naquele barco e fez aqueles homens ficarem assombrados, uma tempestade que eles nunca viram. Com toda a experiência deles, eles não tinham controle do leme, ali eles estavam à deriva, entre a vida e a morte. Um medo que assolava. Nesse tempo diferente, não permita que pessoas entrem no teu barco, no teu navio, para gerar um medo maior do que aquele natural que a gente tem. O medo é um dispositivo de segurança. Que bom, a gente precisa ter medo para poder estar mais seguros, mais prudentes. Não o excesso do medo doentio que nos leva a uma condição fóbica. O medo que nos leva para a ansiedade ou até mesmo para a depressão. Não permita que certas pessoas, entre aspas aqui, em nome da fé, embarque no teu barco, no teu navio, e que gere medo. Não permita isso. Descanse no Senhor. E ainda, um outro conselho: não coloque em seu barco ou no seu navio
Pessoas que são indiferentes ao teu problema, que estão dormindo na tempestade. Tem pessoas que é assim. Você está na dor, você precisa de uma resposta, você precisa de uma diretiva, você precisa de um apoio. E a pessoa está indiferente. Você está com medo, apreensivo, e entra no teu barco pessoas, ou pessoa que vai estar indiferente ao teu suor, a sua luta, a sua prova. Não permita que alguém entre no teu barco para dormir e ser indiferente às suas apreensões, que não quer somar força contigo para a oração, para buscar uma resposta de Deus, para que Deus possa intervir neste momento sensível. Tem muita gente insensíveis aí, que não estão nem aí para o que está acontecendo, quando é um tempo de oração. A gente precisa dobrar o joelho, buscar a presença de Deus. Poucos querem orar. Muitos têm saudade das festas, das confraternizações, dos congressos e tantas coisas. Gente, a gente precisa orar. E você precisa de pessoas que dobram o joelho com você, que busquem a presença de Deus contigo, que sinta o peso consigo, que sinta com você, sabe, o vento deste mar bravio, dessa tempestade, desta onda que vem batendo no teu barquinho. Você precisa de pessoas que se importam. Porque pessoas indiferentes tem muitas, e muitas, até mesmo com títulos de mensageiros ou profetas de Deus. Enfim, o resultado final que de fato nós temos que, sabe, ter em mente, é que a verdadeira mensagem seja levada, a mensagem das boas novas. Jonas, a contragosto, levou uma mensagem lá, mas era boas novas para aquele povo, a contragosto, mas o povo recebeu. A gente não tem que levar as boas novas de Deus a contragosto, porque a mensagem é dele. Eu não posso ficar entristecido ou então ser diferente com o que Deus está falando neste tempo. Eu preciso me submeter à mensagem dele, porque a mensagem é dele. Olha, Jonas, a mensagem é dele, a mensagem não é sua. E Deus, então, exorta Jonas, quando Jonas viu que aquele povo se arrependeu com a mensagem de Deus. A única mensagem que tem validade, autenticidade, que leva o homem ao arrependimento, à conversão, é a mensagem de Deus. A mensagem de Jonas é entretenimento, é afago para o ego. Pouco se fala da mensagem do arrependimento, se arrepender dos seus feitos, das suas crueldades. Era esta mensagem de Deus para os ninivitas. Jonas então pregou a mensagem de Deus, e aquele povo se arrependeu. É isto, muito mais do que prosperar o povo de Deus, que é importante, é a salvação da humanidade pelo arrependimento. Nós, como igreja, como profeta, mensageiros, não podemos competir com a mensagem de Deus. Deus está falando neste tempo e a tempestade está atingindo todos nós. Quando Jonas ficou chateado porque o povo se arrependeu, Deus falou com ele. Está ali no capítulo 4, no verso 11. Olha, Jonas, eu não hei de ter compaixão desta grande cidade, onde estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também os animais, eles não sabem discernir. Eles estão tendo a oportunidade e tiveram a oportunidade. É isto. Deus quer que aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de discernir entre a mão esquerda e direita, que de repente está no âmbito da crueldade, como os ninivitas, no distanciamento extremo de Deus, muito mais do que criticá-los, é que Deus os salve nesse tempo sensível. Nessa tempestade, eu quero falar isso para você, para encerrar. Nesta tempestade, você pode estar certo. Não somente você, mas nós também estamos todos apreensivos. Mas nós temos uma mensagem que não é nossa.
É a mensagem de Deus. Ele é o remetente. Ele quer que você abrace essas boas novas e venha para o caminho do arrependimento e se torne uma nova pessoa. João capítulo 3, versos 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso, Deus amou a humanidade. Se ele amou a humanidade, por que ele gostaria de destruí-la agora? Se Deus enviou o seu Filho há quase 2000 anos para salvar a humanidade e deu o melhor, por que ele gostaria de destruí-la agora? Com certeza, a humanidade pagou caro pela passagem comprada errada. E muitos profetas, de uma vez irem no centro da vontade de Deus, pegaram o caminho oposto. E a igreja, quem sabe, foi se conformando com isto, quando a gente não deveria se conformar com isto. E nesse caminho marítimo do distanciamento de Deus, porque mar fala de povos, fala de nações, e Jonas, que representa agora a igreja numa figura de linguagem, pode ser que pagou caro por essa passagem. Está descendo. Mas Deus quer que a gente entre no caminho certo. Esse tempo sensível é uma didática de Deus. Porque João capítulo 3, versos 16 e 17 ainda fala: Deus amou o mundo. O mundo é a humanidade. Ele enviou o seu Filho para salvá-lo. E nós devemos levar esta mensagem, que é a mensagem de Deus. E Deus quer salvar vidas. Deus quer salvar vidas, até mesmo daqueles que a gente acha que não mereça. Alguns podem achar que no governo, na política ou em qualquer outro lugar tem gente que não mereça. E a gente percebe muitas pessoas falando isso, com essa ranzinza de Jonas, com desejo de destruição, de morte, quando Deus quer que todos se arrependam, desde os animais até o rei da cidade de Nínive. Muito bem, que eu não seja um religioso seletivo, mas que eu entregue a mensagem de Deus para salvar todos. Muito mais uma mensagem que nos salve da Covid, mas uma mensagem que nos salve, nos tirando do mar da desobediência e nos faz embarcar, sabe, em Cristo, exemplo de obediência para todos nós. É isto. Muito mais do que ser salvo da Covid. É ser salvo, nascer de novo e ter o nosso nome escrito no livro da vida, ter vida eterna. Em João capítulo 10, verso 10, na parte B do versículo, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É isto, que haja vida e vida com abundância. Esta é a mensagem de Deus. A mensagem é de Deus. Jonas, esta mensagem é de Deus. João, esta mensagem é de Deus. José, Antônio, Maria, a mensagem de Deus é que todos sejam salvos. Para isso Jesus veio. E não devemos competir com o remetente. Nós somos mero mensageiros.